Vamos fazer uma pequena viagem no tempo, ok? Recuemos até 1998. O mundo estava numa autêntica febre com a internet. Novas empresas apareciam do nada e toda a gente achava que tinha encontrado a galinha dos ovos de ouro. Mas depois, o castelo de cartas ruiu. Parece familiar? Pois, a história tende a rimar. E desta vez a melodia chama-se inteligência artificial. Para quem se lembra, a ascensão e queda da era .com foi uma autêntica montanha-russa. Fortunas feitas e desfeitas num abrir e fechar de olhos. O otimismo, bem, era infinito, até que, de repente, a realidade bateu à porta. O Nasdaq caiu quase 80% e menos de metade das empresas sobreviveu ao banho de sangue. E é aqui que entra aquela famosa citação de Sir John Templeton, que serve de pano de fundo para a nossa análise. Será que a euforia que vivemos hoje com a IA é de fato diferente? Ou estamos simplesmente a escolher ignorar as lições que a história já nos deu? E esta é a pergunta de $1 milhão, não é? A energia, o otimismo, aquela sensação de uma oportunidade única na vida. Soa tudo tão familiar. Então, vamos mergulhar nisto a fundo e ver que sinais de alerta andam por aí, talvez escondidos à vista de todos. E o primeiro alerta, o primeiro grande sinal, tem a ver com a escala do investimento. E não estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar de uma autêntica corrida ao armamento financeiro, liderada por um grupo muito pequeno de gigantes da tecnologia. Olhem bem para isto. O que é absolutamente incrível é que apenas 7 empresas, as famosas 7 magníficas, valem mais de 1/3 de todo o índice S&P 500. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o destino de todo o mercado está, de uma forma quase assustadora, nas mãos destas 7 gigantes. E podem crer que elas não estão a olhar a despesas. Cada euro que investem provoca ondas por todo o mercado, desde quem fabrica os chips até às empresas de energia. É a dimensão deste investimento que nos devia fazer, pelo menos, parar um bocadinho para pensar. E aqui está ele, o número. Se somarmos o que a Amazon, a Microsoft, a Alphabet, a Meta, a Apple, a Tesla e a Nvidia planeiam gastar em IA, chegamos a este total combinado, 330 mil milhões de dólares. E atenção, isto é só para este ano. Para termos uma ideia da dimensão disto, esta quantia é maior do que o produto interno bruto de um país desenvolvido inteiro como a Finlândia. É uma aposta verdadeiramente colossal no futuro da IA. A grande questão é, até quando é que esta aposta massiva se consegue aguentar? Bem, vamos então ao segundo sinal de alerta. E este é um pouco mais complexo, tem a ver com o ciclo financeiro que alguns já apelidaram de a máquina de fazer dinheiro da IA. Basicamente, este ecossistema tem 3 tipos de jogadores principais. Temos os designers de chips, como a Nvidia, que criam os cérebros. Depois, as empresas de IA, como a OpenAI, que compram esses cérebros. E, finalmente, os centros de dados, que compram exatamente os mesmos chips e depois alugam a infraestrutura. Até aqui, tudo bem, parece um negócio normal, certo? Mas é quando começamos a seguir o rastro do dinheiro que a coisa fica interessante. A Microsoft investe na OpenAI. A OpenAI, por sua vez, usa esse dinheiro para pagar a Microsoft pelos seus serviços de cloud. A Microsoft, com esse dinheiro, vai comprar chips à Nvidia. E a Nvidia, por vezes, até reinveste uma parte na própria OpenAI. O busilis da questão é que cada uma destas transações conta como receita, o que, no fundo, pode estar a inflacionar artificialmente os números que vemos. A analogia é perfeita para percebermos isto. É uma simplificação, claro, mas a lógica é a mesma. Imaginem que eu pague 1000 euros a um amigo para ele cavar um buraco. E a seguir, ele paga-me os mesmos 1000 euros para eu o tapar. No papel, cada um de nós faturou 1000 euros. Na realidade, não produzimos absolutamente nada. E agora vejam só os números da OpenAI. A empresa está avaliada numa quantia astronómica, uns 500 mil milhões de dólares. Mas as suas receitas anuais são de apenas 12 mil milhões. E mais, continua a perder dinheiro todos os meses. Isto dá um múltiplo de avaliação de mais de 40 vezes as receitas. É uma desconexão brutal entre o valor que o mercado lhe dá e a sua realidade financeira atual. Ok, vamos ao terceiro e último grande alerta. E este não tem a ver com dinheiro, mas sim com um recurso fundamental que pode estar a chegar ao fim: os dados. O conceito chama-se o muro dos dados. A ideia é simples. Durante anos, a IA tem sido alimentada com todo o conhecimento humano disponível online. Mas e se essa fonte secar? As projeções apontam que, lá para 2027, podemos ter simplesmente esgotado todos os dados de alta qualidade disponíveis para treinar estes modelos. É um bocado como o jogo das serpentes e escadas, sabem? Até agora foi sempre a subir uma escada gigante, um progresso super rápido. O problema é que o mercado está a apostar que esta escada vai até ao céu. E se a escada acabar de repente, bem, aí o progresso pode abrandar para um passo de cada vez. E isso pode fazer com que as expectativas dos investidores simplesmente colapsem. Ok,
Já vimos os alertas, os possíveis problemas. A pergunta agora é: e então? O que é que se faz com esta informação? Como é que se navega no meio disto tudo? Antes de mais, é preciso ser justo e reconhecer uma diferença fundamental. Ao contrário da bolha.com, em que muitas empresas não tinham mais do que o nome giro, as empresas de IA de hoje têm produtos a sério, com utilidade real e um caminho para dar lucro, mesmo que ainda seja um bocado incerto. Com isto em mente, a estratégia que sugere assenta em 3 ideias-chave. Primeiro, continuar a investir, mas de forma inteligente, com investimentos automáticos, por exemplo, em fundos de índice, para não cair na tentação de vender tudo em pânico. Segundo, focar em aumentar o rendimento, porque no fundo é o rendimento que alimenta o crescimento do património. E terceiro, e talvez o mais importante de todos, diversificar. A diversificação é, no fundo, a nossa apólice de seguro contra qualquer bolha de mercado. Isto quer dizer o quê? Quer dizer espalhar o capital por vários sítios. Um portfólio bem distribuído pode ter um pouco de tudo. Ações, obrigações, metais preciosos como o ouro, imobiliário, até outras alternativas. A lógica é simples, não pôr os ovos todos no mesmo cesto. E tudo isto nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão para o futuro. Se esta bolha rebentar, não vai ser o fim do mundo. O importante é perceber o que se está a passar para não ser apanhado no meio do pânico, mas sim ser dos que conseguem ver as oportunidades. A verdadeira questão é esta. Daqui a 10 anos, quando olharmos para trás para este momento, vamos vê-lo como o início de uma nova era tecnológica ou apenas como mais um eco da história a repetir-se?